Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Irmão, preste bem atenção no que diz. E por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos sobre alguns das igrejas para o maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradou o judeu, continuou mandando prender também Pedro, e era no dia dos pão asmo, sem fermento. E havendo prendido, encerrou na prisão e entregou um quarteto de soldado para que guardasse, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuação em oração por ele a Deus. Quando Herodes estava para fazer e comparecer no mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados em duas cadeias, guardado adiante da porta, guardava a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, resplandecente uma luz na prisão. Então tocou em Pedro na ilhara e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caiu das mãos as cadeias. E disse o anjo: vende, pois, veste a tua sandália. E ele assim fez, mas lançou as costas a tua capa e segue-me. E saindo ele seguiu, e não sabia que era que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. Quando passava o primeiro e o segundo guarda, e chegou à porta de ferro que dava para a cidade, qual se abriu por si mesmo, e assim, tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo apartou dele. E Pedro tornou-se e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou das mãos de Herodes e todo o povo judeu. E esperava e considerava ele isto, e foi à casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marco, aonde muito estava reunido e oravas. Amém? Oramos a Deus. Senhor Jesus queridos, neste momento de oração, ó Pai, mais um dia, na Tua presença estamos aqui, ó Deus, para glorificar o Teu nome, porque eu acredito, ó Deus, que o Senhor pode fazer uma grande obra sobre nossas vidas nesta noite, através destas palavras. Meu Deus, fala comigo, fala com a igreja, fala com o Teu povo, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Irmão, pode assentar. Os irmãos prestou bem atenção o que diz aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que quando Jesus foi levado para os céus, os apóstolos agora ficou, glória a Deus, de pregar a palavra. Por isso que eles foram levantados. E a Bíblia diz que agora eles começaram a pregar e a igreja começou a crescer. Muitos irmãos começaram a se converter, e isso continuou incomodando os homens religiosos daquela época, que eram os sacerdotes, os judeus, que não queria que entrasse outra religião ali, porque o que Jesus veio falando, o que Jesus veio pregando, vinha transformando a vida das pessoas, e eles não queriam isto, glória a Deus, por causa de inveja. E mais agora, irmãos, a missão de Jesus continuou com os apóstolos continuou pregando, os apóstolos continuou falando do amor de Cristo, e o povo começou a se converter em multidões de pessoas, glória a Deus. Então que agora começou a incomodar o povo, principalmente Herodes, que era um judeu. Veja bem, irmãos, que Herodes agora, glória a Deus, talvez mandado pelos sacerdotes, pelos homens religiosos daquela época, glória a Deus, mandou que viesse perseguir o povo de Deus, viesse perseguir principalmente os discípulos, os irmãos que invocavam o nome do Senhor, porque eles queriam acabar, glória a Deus, com essa igreja que tinha começado por Jesus, glória a Deus, eles queriam acabar. Mas a Bíblia disse, então agora aqui, glória a Deus, veja bem o que disse Herodes, glória a Deus, manda prender e maltratar pessoas das igrejas, tanto os que pregavam, como aqueles que também seguiam a igreja, e maltratava as pessoas, e matou Tiago, que era um dos apóstolos, a espadas, que era irmão de João. Amém? E veja bem, irmãos, que aquilo ali agora agradou uma boa parte dos judeus, daquelas pessoas que queriam seguir a Deus, mas não queriam mudança em suas vidas. Amém? Porque Jesus veio diferente.
Jesus vem contando Deus como Salvador, né? Jesus vem falando do Pai, mas que tinha que ter mudança, que tinha que ser diferente, como o judeu pregava, como o sacerdote pregava, e eles não queriam. Então tinha muita gente, irmãos, que não queria mudar a sua religião. Eles queriam ir até o céu, queriam continuar acreditando em Deus, mas não queria mudar a sua religião. Amém? E a Bíblia nos mostra aqui que muitas pessoas, né, daquele povo agradou quando Herodes mata Tiago. E a Bíblia diz, irmãos, que Herodes agora se alegrou, disse: olha, agradou o povo, então agora eu vou mandar prender Pedro também. E foi, glória a Jesus, encerrou Pedro na prisão. Amém? Pedro era um dos chefes dos apóstolos, né? Glória a Deus. E a Bíblia nos mostra que agora Pedro presos, e ele disse: agora vamos matar Pedro também. Se Tiago alegrou o povo, então Pedro agora é o maior, né? Então vamos matar Pedro também. Glória a Deus. Só que a igreja, irmãos, não foi brigar com Herodes. A igreja não foi juntar uma milícia, né, ou um grupo de soldados para ir tirar Pedro da prisão. Não. A igreja, irmão, não ficou desesperada para Jesus, né, e querendo ir lá na cadeia, soltar Pedro. Não. A igreja colocou o joelho no chão. Os irmãos não tinham outra solução. O que podemos fazer? Vamos orar em favor de Pedro. Vamos reunir. E a Bíblia diz que se reuniram numa casa. Amém? E começaram a buscar a Deus. A igreja se reuniu numa casa, porque a igreja é irmão, é irmãs, e começaram a orar, e começaram a pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de Pedro, porque Pedro, glória a Deus, é o nosso pastor. Pedro não pode morrer agora. O que vai acontecer com a igreja? E a Bíblia diz, irmãos, que Deus ouviu a oração daqueles irmãos ali reunidos naquela casa. E veja bem que o Senhor, irmãos, enviou anjos, né? Herodes estava esperando o outro dia, que estava passando a festa, né? Que era a festa do pão asmos, né? Outro dia ele ia matar Pedro. E veja bem que naquela noite o Senhor enviou um anjo, glória a Deus, para salvar Pedro. Pedro ali presos, no meio dos soldados, né? Não tinha que ninguém pudesse tirar ele dali. Agora o anjo chega, entra dentro daquela cadeia e vai até Pedro, toca em Pedro. Pedro desperta. As cadeias que estavam na mão de Pedro caem agora. E ele disse: Pedro, toma a tua capa, levanta-te, vamos. E Pedro agora levantou, pensando ver uma visão, né? Pensando que estava enxergando uma visão. Ele está vendo um homem ali, um anjo do Senhor resplandecente. E naquele instante ali, glória a Deus, passou a primeira porta, a segunda guarda, né? Quando chegou na porta principal de ferro, que a porta se abriu sozinho, glória a Deus. Pedro pensava que viu uma visão. Quando a porta se abriu, que ele saiu nas ruas, e naquele instante disse: realmente Deus enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Amém? Eu quero dizer para os irmãos, glória a Deus, que esse mesmo Deus continua. Esse mesmo Deus, irmãos, ainda está em nosso meio. Ele não mudou. Amém? O que está faltando muitas vezes em nossa vida, muitas vezes, a nós se colocar na presença do Senhor em oração, é não se voltar para Deus em oração. Quando o povo de Deus se reunia, quando os irmãos se reúnem, amém? Você pode ter certeza que Deus abre as portas dos céus. Deus abre, irmãos. Por isso, né, que a igreja se reúne, glória a Deus, para orar um em favor do outro. A Bíblia diz: orai um em favor do outro. E quando nós se reúne, é para buscar a Deus. Muitas pessoas podem dizer: ah, mas né, igreja não salva ninguém. Glória a Jesus, sim, irmão, o que salva é Jesus. Amém? Mas quando nós se reúne, as bênçãos do céu é mais fácil sobre nossas vidas. Se aqueles irmãos ficassem em casa: ah, não, vamos orar daqui, irmão ora de lá, o outro ora de lá, glória a Deus. Não. Quando Deus olhou do céu e viu aquele grupo de irmãos dizendo: Senhor, tem misericórdia de Pedro, ajude, porque se matar Pedro, nós vamos ficar sem o nosso pastor, nós vamos ficar sem, glória a Deus, um pregador. Não deixa, não é hora de Pedro ir. Então Deus ouviu no céu a oração daqueles irmãos e salvou Pedro da prisão e da morte, enviando o seu anjo ali, glória a Deus, para dar vitória para Pedro. E não mudou. Esse mesmo Jesus continua.
os teus problemas não é nada para Ele, amém? As tuas dificuldades não é nada para eles. O que você precisa muitas vezes é confiar, acreditar, é se reunir, é buscar mais ao Senhor, é clamar mais ao Senhor, é pedir mais ao Senhor, porque você pode ter certeza, quando o povo se reunia, amém? Jesus disse: aonde tiver 2 ou 3, no meu nome eu estou no meio deles, eu estou com eles. Glória a Deus. Deus olha do céu, veja o irmão, veja a irmã vindo para a igreja, cantando, louvando, né? Glória a Deus, orando um favor dos outros. E o Senhor disse: não, eu vou abençoar, eu vou dar vitórias. Você pode ter certeza que as bênçãos do céu é derramado mais sobre nossas vidas, amém? Quando nós oramos um favor dos outros, quando nós clamamos um favor dos outros, quando nós pedimos para os outros, para os nossos irmãos, a bênção do céu é derramada sobre nossas vidas. Quando você tira um momento da sua vida, na sua casa, que dobra o teu joelho, que você ora em favor do teu irmão, ora em favor da tua irmã, talvez esqueça de pedir para você, Deus sabe o que você precisa e Ele abençoa a tua vida também, amém? E aqui, o mais impressionante, irmãos, foi Pedro. A Bíblia diz que quando o anjo chegou ali, Pedro estava dormindo, amém? Dormindo no meio do soldado. Agora eu pergunto para os irmãos: uma pessoa, glória a Jesus, que ia ser morto outro dia, estava dormindo. Você imagina uma pessoa pegar você, glória a Jesus, põe num quarto fechado, e disse: amanhã eu te mato, você vai dormir? Só se você estiver em Deus mesmo, amém? Porque Pedro estava dormindo. Glória a Jesus, ele não importava o que ia acontecer. Talvez ele estava dizendo assim: está chegando a hora de eu encontrar com Jesus, amém? Está chegando a hora de eu encontrar com Jesus, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele estava dormindo, tranquilo. Este é o povo que serve a Deus, é o homem, a mulher que serve a Deus. Ele é tranquilo, não importa o que vem, glória a Deus, mas ele sabe que Deus está cuidando da vida deles. Ele sabe, amém? Por quê? Porque ele segue o maior. Ele pode até morrer, né? Como morreu Estevão, glória a Jesus, como morreu Tiago. Mas Pedro pensou assim: olha, se eu morrer, eu vou de encontro com Jesus, eu vou estar com Jesus. Essa é a alegria do cristão, essa é a alegria do irmão, da irmã que serve a Deus, amém? É você acreditar que o Senhor está com você, e o dia que você sair dessa terra, você vai encontrar com Jesus, glória a Deus, lá no reino dos céus. Pode bater palma e glorificar o nome de Jesus, amém? Eu quero dizer nessa noite para você, esse mesmo Jesus, né, que ele enviou um anjo para livrar Pedro da prisão, ele pode enviar também nas tuas causas. Ele pode, glória a Deus, ele pode resolver os teus problemas. Mas veja bem aqui, que primeiro, né, o que aconteceu? A igreja se reuniu e falou com Deus, amém? A igreja se reuniu. É isso que nós temos que fazer, se preocupar um com os outros, com os irmãos, amém? Tem pessoas que não se preocupam com outros irmãos, não, mas nós devemos se preocupar. Nós devemos se preocupar na oração. Cada vez que você fala, ore em favor dos teus irmãos, ore em favor da tua irmã. Não importa, mas o que está acontecendo, o Senhor, irmãos, tem o prazer de abençoar, porque este é o grande amor da igreja do Senhor, amém? E não podemos, glória a Jesus, passar muitas vezes por problemas, né, e deixar o culto. Não, se estamos com problemas, estamos passando lutas, vamos pedir oração, vamos falar com a igreja, vamos pedir, irmãos, vamos orar, porque eu estou enfrentando uma barreira, e a igreja vai orar, e o problema vai ter soluções, amém? Vai ter soluções. Mas para isto, temos, glória a Jesus, que colocar o joelho no chão, como a igreja colocou, glória já ali na casa, glória a Jesus, né? A Bíblia diz, irmãos, que glória a Jesus, que eles oravam na casa de Maria, né? A mãe de João estava orando, estava ali. Não, vamos orar, vamos falar com Deus. E eles ficaram alegres quando Pedro chegou ali. Por quê? Porque a oração deles foi ouvida. Glória a Deus. E nessa noite também o Senhor quer trabalhar na tua vida. Talvez você não está preso como foi Pedro, estava preso. Mas eu digo para os irmãos, nós como cristãos, não estamos escape de, glória a Jesus, de acontecer isto que aconteceu com Pedro.
Amém? Numa época que nós estamos vivendo, irmãos, não está longe disso acontecer, uma grande perseguição com o povo de Deus, uma grande perseguição, né? Você imagina a igreja entrar pela tribulação, né? Eu acredito que Jesus rebata a igreja no começo da grande tribulação, né? Tem outras pessoas que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, outros acreditam que a igreja passa pela tribulação. Você imagina a igreja passar pela tribulação? Jesus, irmãos, né, permitir que a igreja passe pela tribulação, passa pela perseguição. Alguém chega até você e dizer assim: olha, de hoje em diante você não vai falar mais desse Jesus, você não vai cantar mais desse Jesus, a tua Bíblia vai ser tirada de você, e você vai ter que negar esse Jesus, se você quiser continuar vivendo. E daí? Amém? E daí? Glória a Deus. O que vai acontecer, irmãos? Né? Eu tenho certeza que eles falaram para Tiago: se você renunciar a Jesus, se você negar esse Jesus, nós vamos te matar. Mas Tiago preferiu, glória a Jesus, ser decapitados, mas não negaram o nome de Jesus. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que eles falaram com Estevão: se você parar de falar desse Jesus, se você negar esse Jesus, Estevão, nós não vamos te matar a pedras. Amém? Mas Estevão continuou, glória a Jesus, o seu coração voltado para Jesus. E ainda disse: eu vejo o céu aberto e Jesus à direita de Deus. Amém? Eu vejo o Senhor Jesus à direita de Deus. Eu estou vendo o céu aberto, glória a Deus, e Ele está lá, eu estou vendo eles. Amém? Então veja bem, você imagina o dia que chegar essa luta, né? Se nós tivermos que passar por isto, você está preparado? Está preparado para não negar o nome de Jesus? Está preparado para você dizer assim: olha, eu não vou ser preso, eu vou parar de ser crente? Amém? E daí? Glória a Jesus. Então nós, irmãos, temos que estar preparados, junto com a igreja, dentro daquela época. A igreja, quando sofreu perseguição, a igreja, irmãos, ela se reunia e orava, não tinha medo. A igreja buscava a Deus, né? Glória a Deus. A Bíblia diz que a igreja cresceu muito na época da perseguição, porque o povo, glória a Deus, buscava a Deus. O povo via que realmente, aleluias, Jesus Cristo era o Salvador. Amém? E eu quero dizer para os irmãos nessa noite: esse mesmo Jesus que trabalhou na vida de Pedro, Ele vai trabalhar também na tua vida. Mas você pode dizer: ah, mas foi um apóstolo de Jesus, estava com Jesus, isso foi naquela época. Não, irmão, Jesus continua sendo o mesmo, Deus continua sendo o mesmo, e Ele está pronto para nos abençoar. Amém? A única diferença é que os irmãos naquela época, quando precisavam, botavam o joelho no chão. Essa é a diferença. Amém? Hoje, muitas vezes, a nossa dificuldade é falar para os outros, né? Mas, quando Jesus, naquela época era diferente. Quando alguém estava precisando, os irmãos se reuniam e vamos buscar Deus. Porque quando os irmãos oram, quando a igreja busca a Deus, irmãos, não tem barreira, não tem nada que possa impedir das pessoas serem abençoadas por Deus. Amém? Agora nós temos que entender uma coisa: Deus sabe de todas as coisas, só que Ele olha do céu e diz: esforça, tem bom ânimo, que eu serei contigo. Amém? Porque, irmão, você pode dizer: ah, mas se Deus é tão bom, por que deixaram matar Tiago, deixaram matar Pedro depois, né? Pedro morreu depois, muitos anos depois, né? Já velho. Pedro foi morto, crucificado, né? Glória a Jesus. Paulo foi morto, né? Muitos outros homens de Deus, né? Foram mortos, todos os apóstolos praticamente foram mortos. O único que não morreu matado foi João. Glória a Deus. Você pode dizer: ah, mas por que isso aconteceu? Porque, glória a Jesus, ele estava, glória a Deus, fazendo a obra do Senhor. Amém? A história deles ficou para nós no dia de hoje. Glória a Jesus. Talvez a turma pode dizer assim: ah, mas Estevão não fez nada, né? Foi levantado como um diácono e logo morreu. Sim, mas até hoje a turma fala de Estevão. Até hoje, glória a Jesus, o nome dele é falado, que morreu por não negar a Cristo, por continuar, glória a Deus, honrando o nome do Senhor. Ele morreu, e isto tem levantado a fé de muitas pessoas. Amém? Glória a Jesus. Então isto que é importante, o que eles passaram, a história deles,
a história no passado ficou para nos aumentar nossa fé no dia de hoje. Glória a Deus. Se nós continuarmos firmes com nossos propósitos, o Senhor está pronto para abençoar nossa vida. Amém? E nessa noite o Senhor quer entrar na tua vida. Amém? Fica de pé para fazer uma oração a Deus. Vamos falar com Deus, vamos buscar a Deus agora. Todos começando glória, glória, glória a Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nesta hora de oração, eu estou aqui, Senhor, meu Deus querido, junto com os irmãos, clamando por Ti agora, ó Pai, buscando, meu Deus querido, o Teu poder, a Tua misericórdia. Ajuda, meus irmãos, a minhas irmãs agora, Senhor, curando, libertando, tocando na saúde deles, ó Pai. Eu quero ver Deus trabalhar, eu quero ver Deus trabalhar, meu Pai. Eu quero ver o Senhor curar, meu Deus. Eu quero ver o Senhor salvar, meu Deus. Envia teu anjo, meu Deus, como o Senhor enviou com Pedro, ó Pai. Envia, Senhor, agora. Eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos. O Senhor é poderoso agora. Vai libertar esta pessoa que está em casa, esta família, Senhor. Meu Deus, vai libertando este homem, esta mulher, aonde estiver. Arranca este mal pela raiz. Meu Deus, vai curando nesta hora. Vai curando, vai curando, vai curando, Senhor, agora. Vai arrancando essa enfermidade agora, Senhor, aonde estiver, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa esta irmã, vai abençoando este irmão, vai libertando estas pessoas, tirando este mal, ó Pai. Eu entrego nas tuas mãos, ó Deus, porque o sangue de Jesus tem poder, garantindo as tuas obras, em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma, glorifica o nome de Jesus.